Os vândalos apretejaram o ônibus e colocaram fogo no ônibus na zona norte de São Paulo. Olha só a tragédia que aconteceu. O repórter e o entrevista do SBT disseram que os vândalos colocaram fogo no ônibus e jogaram pedra no vidro do ônibus. Coloca o som pra ver o que aconteceu. Pedras e ateiam fogo a um ônibus. Amanda Campos, o que aconteceu aí? Bom dia pra você. Cantídio Sampaio, realmente com cenas de horror, viu, Dudu? Olha o momento em que o pessoal ateia fogo a um transporte público. Muito bom dia pra você. Os vândalos colocaram fogo no ônibus e jogaram pedra no ônibus. O José Luiz da Atena mostrou no Brasil Urgente hoje que os vândalos colocaram fogo no ônibus e jogaram pedra no ônibus, no vidro. Vamos ver as imagens. Está vendo as imagens? O ônibus é incendiado e apedrejado. O ônibus é desgovernado porque tiraram os passageiros e motoristas dentro do ônibus e cobrador também. As imagens das câmeras de segurança, o helicóptero da Band gravou sobre a tragédia de o ônibus que ele fazia o metrô Santana ir para a linha para a CPTM. Ele que faz a linha metrô Santana, a linha 971R, ele que fazia a linha. Esse ônibus era da Sambaíba, ônibus azul na zona norte de São Paulo e até a zona oeste de São Paulo. Os vândalos apetejaram pedra e colocaram fogo no ônibus. Está vendo esse fogo no ônibus? Tiraram passageiros e motorista e cobrador do busão. O fogo foi saindo do ônibus. Quem tem destaque? O repórter Wesley Leonardo da Costa tem destaque. Ele vai mostrar sobre que os vândalos colocaram fogo no ônibus e apetejaram o ônibus na zona norte de São Paulo. A polícia militar flagrou sobre os manifestantes que colocaram fogo no ônibus e apetejaram o ônibus. Wesley Leonardo. O repórter da Band que mostrou os acontecimentos na zona norte de São Paulo. O ônibus que saiu da CPTM de Araguá, na zona oeste de São Paulo, ele seguia para a metrô Santana, na zona norte de São Paulo. Esse ônibus da Sambaíba, o azul escuro, ele que fazia o metrô Santana. Os vândalos colocaram fogo no ônibus e apetejaram o ônibus. Os vândalos tiraram os passageiros, motorista, cobrador do ônibus. Todo mundo se assustou daquela mensagem. Olha só as imagens que aconteceu. O homem que gravou a situação de acontecimentos, os vândalos colocaram fogo no ônibus e apetejaram o ônibus. Na zona norte de São Paulo. Tudo o que aconteceu pela avenida que acontece pelo de São Paulo. Lembrando que as câmeras de segurança e o piloto do helicóptero da Band flagraram a situação de acontecimento. A polícia militar mostrou que o acontecimento dos vândalos, ele chegou para os vândalos para ser preso por ter colocado o fogo no ônibus e apetejar o ônibus. Esse ônibus, ele foi desgovernado. Os vândalos colocaram fogo no ônibus e apetejaram o ônibus na zona norte de São Paulo. Todo mundo ficaram assustado. Vândalos ficaram presos por ter colocado o fogo no veículo. A mulher assustada na situação é Solange Ferreira. Ela ficou assustada porque vândalos colocaram fogo no ônibus e apetejaram o ônibus na zona norte de São Paulo. O vidro foi quebrado durante os acontecimentos por causa dos vândalos que foram colocar fogo no ônibus e ficaram presos. De acordo com informações, vândalos colocaram fogo no ônibus, apetejaram o ônibus na zona norte de São Paulo. O ônibus da Sambaíba azul escuro, ele fazia o metrô Santana para a zona norte de São Paulo. Veja só, os vândalos colocaram fogo no ônibus que todo mundo ficaram assustado. Uma mulher assustada ficou assustada antes da tragédia que acontece na zona norte de São Paulo. Os telejornais do SBT mostraram as flagrações que acontecem. Os vândalos colocaram fogo no ônibus que pegaram o isqueiro para queimar o veículo que acontece as polícias flagrantes.
Coloca o som. Amanda Campos, o que aconteceu aí? Bom dia pra você. Cantídio Sampaio, realmente com cenas de horror, viu, Dudu? Olha o momento em que o pessoal ateia fogo a um transporte público. Muito bom. Com essa imagem, Wesley Leonardo da Costa, direto do interior de São Paulo, para o Liberdade Urgente. Silvério Pires e Natan Pires, é com vocês. Obrigado, Wesley. Wesley Leonardo da Costa mostrou que os vândalos colocaram fogo no ônibus e apedrejaram o ônibus. A mulher assustada, chamada Solange Ferreira, uma mulher que fica meio assustada por situações. Vândalos colocaram fogo no ônibus e assustou a pobre mulher que está na frente. A polícia militar mostrou o registro de vândalos, eles ficaram presos. Eles tiraram o passageiro, motorista e cobrador do ônibus. Por sorte, todo mundo não ficaram feridos.